Estudo sobre o Evangelho de João, parte 29 de janeiro de 2024. João, capítulo 6, do versículo 41 ao versículo 51. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 41 a 51. Verdades da maior importância se sucedem em rápida sucessão no capítulo que estamos lendo agora. Provavelmente, há muito poucas partes da Bíblia que contêm tantas coisas profundas como o 6º capítulo de João. Disso, a passagem anterior é um exemplo de sinal. Aprendemos, por um lado, com esta passagem, que a condição humilde de Cristo, quando ele estava na terra, é uma pedra de tropeço para o homem e a mulher natural. Lemos que os judeus murmuraram, porque Jesus disse: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles disseram: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como é então que ele diz: Eu desci do céu? Se nosso Senhor tivesse vindo como rei conquistador, com riquezas e honras para conceder a seus seguidores e poderosos exércitos em seu séquito, eles estariam suficientemente dispostos a recebê-lo. Mas um Messias pobre, humilde e sofredor era uma ofensa para eles. Seu orgulho recusou-se a acreditar que tal pessoa foi enviada por Deus. Não há nada que precise nos surpreender nisso. É a natureza humana mostrando-se em suas verdadeiras cores. Vemos a mesma coisa nos dias dos apóstolos. Cristo crucificado foi para os judeus uma pedra de tropeço e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. A cruz era uma ofensa para muitos onde quer que o Evangelho fosse pregado. Podemos ver a mesma coisa em nossos próprios tempos. Existem milhares ao nosso redor que detestam as doutrinas distintivas do Evangelho por causa de seu caráter humilde. Eles não podem tolerar a expiação, o sacrifício e a substituição de Cristo. Seu ensino moral eles aprovam. Seu exemplo e abnegação eles admiram. Mas fale com eles do sangue de Cristo sendo feito pecado por nós, da morte de Cristo sendo a pedra angular de nossa esperança, de Cristo na pobreza sendo nossas riquezas, e você descobrirá que eles odeiam essas coisas com ódio mortal. Verdadeiramente, a ofensa da cruz ainda não cessou. Aprendemos, por outro lado, desta passagem, o desamparo natural do homem e da mulher e a incapacidade de se arrepender ou crer. Encontramos nosso Senhor dizendo: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Até que o Pai atraia o coração do homem por sua graça, o homem não acreditará. A verdade solene contida nestas palavras requer uma ponderação cuidadosa. É vão negar que, sem a graça de Deus, ninguém pode se tornar um verdadeiro cristão. Estamos espiritualmente mortos e não temos poder para nos dar vida. Precisamos de um novo princípio colocado em nós de cima. Os fatos provam isso. Os pregadores veem isso. O 10º artigo de nossa igreja declara expressamente: a condição do homem após a queda de Adão é tal que ele não pode se voltar e preparar-se por sua própria força natural e boas obras, para a fé e a invocação de Deus. Este testemunho é verdadeiro. Mas, afinal, em que consiste essa incapacidade do homem? Em que parte de nossa natureza interior reside essa impotência? Aqui está um ponto em que muitos erros surgem. Para sempre vamos lembrar que a vontade do homem é a parte dele que está em falta. Sua incapacidade não é física, mas moral. Não seria verdade dizer que um homem ou uma mulher tem um desejo real e desejo de vir a Cristo, mas nenhum poder para vir? Seria muito mais verdadeiro dizer que um homem ou uma mulher não tem poder de vir, porque não tem desejo ou desejo. Não é verdade que eles viriam se pudesse. É verdade que eles poderiam vir se quisesse. A vontade corrupta, a aversão secreta, a falta de coração são as verdadeiras causas da incredulidade e é aqui que reside o mal. O poder que nos falta é uma nova vontade. É precisamente neste ponto que precisamos do atrair do Pai. Essas coisas, sem dúvida, são profundas e misteriosas. Por verdades como essas, Deus prova a fé e paciência de seu povo. Eles podem crer nele. Eles podem esperar por uma explicação mais completa no último dia. O que eles não veem agora, eles verão no futuro. De qualquer forma, uma coisa é bastante clara: a responsabilidade do homem por sua própria alma. Sua incapacidade de vir a Cristo não põe fim à sua responsabilidade. Ambas as coisas são igualmente verdadeiras. Se finalmente perdeu, provará ter sido sua própria culpa. Seu sangue estará em sua própria cabeça. Cristo o teria salvado, mas ele não seria salvo. Ele não viria a Cristo para que pudesse ter vida. Aprendemos por último nesta passagem que a salvação de um crente é uma coisa presente. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida, devemos observar, é uma posse presente. Não é dito que ele a terá finalmente no dia do julgamento. E agora, mesmo agora, neste mundo, sua propriedade, eles o têm no próprio dia em que acredita. O assunto é um assunto que muito interessa a nossa paz entender, e sobre o qual abundam os erros. Quantos parecem pensar que o perdão e a aceitação de Deus são coisas que não podemos alcançar nesta vida, que são coisas que devem ser conquistadas por um longo curso de arrependimento, fé e santidade, coisas que podemos receber de Deus finalmente, mas nunca devemos fingir tocar enquanto estamos neste mundo. É um completo erro pensar assim. No exato momento em que um pecador crê em Cristo, ele é justificado e aceito. Não há condenação para ele. Ele tem paz com Deus, e isso imediatamente, sem demora. Seu nome está no livro da vida, por pouco que ele saiba disso. Ele tem um título para o céu, que a morte, o inferno
e Satanás não podem derrubar. Felizes são aqueles que conhecem esta verdade. É uma parte essencial das boas novas do Evangelho. Afinal, o grande ponto que temos que considerar e se acreditarmos. De que nos valerá que Cristo tenha morrido pelos pecadores, se não cremos nele? Quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. João 3,36. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, bondoso eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações por Ti. Nós Te honramos, nós Te louvamos e Te adoramos, hoje e sempre eternamente. Amém.